Olá pessoal, bom dia, bom dia. Bom, estamos chegando aqui para mais um dia de aula, né? Hoje vamos falar sobre Prolabore na barbearia, bacana. Qual que é a importância, como fazer um Prolabore para barbearia. Vamos falar um pouquinho disso. Isso aqui é só um aquecimento, o conteúdo aí, essa aqui é a aula 2, né? A gente vai ter a Semana Barbearia Lucrativa, ok? Que vai acontecer entre o dia 16 e o dia 19 de janeiro, que é só um tema só sobre gestão e finanças para barbearia, ok? Para quem não me conhece, sou Eduardo, sou barbeiro, dono de barbearia, sou professor também de administração há mais de 10 anos, tá? E nessa semana agora a gente está fazendo essas lives de aquecimento, tá? Só falando sobre alguns temas que serão abordados aí dentro da Semana Barbearia Lucrativa. Então, se você está chegando agora aí, se você quer saber sobre conteúdos, né, de finanças para a gestão da sua barbearia, cola aí que está no lugar certo, beleza, meu amigo? Então, vamos hoje falar aí sobre Prolabore, né? O que é o Prolabore? Bom, muito provavelmente você deve estar pensando o seguinte: poxa, por que devo, Eduardo, ter um Prolabore na minha barbearia? Ou então você está pensando: poxa, eu estou começando agora, acabei de abrir a barbearia, tem necessidade de eu já ter um Prolabore? Bom, para te responder isso aí, tá? Essas duas perguntinhas que você pode estar se fazendo, eu vou falar o seguinte: eu separei a aula de hoje em 3 blocos. Então, no primeiro bloco, eu vou falar sobre a definição mesmo do Prolabore, para a gente entender o que é o Prolabore, tá? E na segunda parte, a gente vai falar do papel que o Prolabore exerce dentro do seu negócio. Tá? Por que ele é importante, qual é o papel que ele vai exercer. E o terceiro eu vou falar sobre a mentalidade, velho. Também o Prolabore, além dele favorecer a sua empresa, ele vai te ajudar na sua mentalidade como empreendedor, como gestor, ok? Então eu dividi a nossa aula de hoje, a nossa live aqui, que os conteúdos, eu falo assim, é bastante conteúdo, tá, pessoal? Mas como eu consigo falar de tudo, eu separei em várias aulas e cada dia eu vou e falo um pouquinho aqui para vocês. Então, se você gosta aí sobre temas de gestão, de administração voltado ali para barbearia, tá? Os temas sempre coloco eles para o empreendedor do ramo da beleza masculina. Então, se você é empreendedor do ramo da beleza masculina, eu falo aqui sobre gestão para a gente trocar uma ideia, trocar algumas informações. Tranquilo? Então vamos lá começar. Primeiro vamos falar sobre o que, Eduardo? Vamos falar sobre a definição. Eduardo, mas eu sei mais ou menos o que é o Prolabore, tá? Bacana, mas vamos falar um pouquinho sobre a definição do Prolabore. O que seria o Prolabore na verdade? Bom, o Prolabore, meu amigo, nada mais é do que a remuneração, é uma remuneração que repassada para os sócios ou para o dono, né, para o sócio aí, para alguém para o CEO, né, do negócio, quem está ali à frente do negócio. Então, esse é o Prolabore. Na verdade, é como se fosse o salário. Eu gosto de falar assim, ó, deixar mais simples possível. Ele é o salário do dono, tá? É o salário do dono da empresa. Okay? Esse é o Prolabore. Por quê? Porque o dono da empresa ele trabalha. Você faz toda a parte administrativa, toda a parte de gestão, contratação, equipe, e você tem que ter uma remuneração para isso. Então o Prolabore, na verdade, é quando você até deixa de tanto, por exemplo, você não exerce mais tanto a parte técnica e parte para estar mais na parte gerencial, e você tem que ter um salário também. Você não tem que depender somente do seu ganho da parte técnica. Vou colocar isso na barbearia, né? Vamos supor assim, você que é barbeiro, muitas vezes você acha que você tem que ganhar com base no que você produz. Bacana? Né? Você fala, pô, Eduardo, eu corto cabelo. Quanto mais cabelo eu cortar, beleza. Mas vai chegar no momento, vamos supor, se é uma barbearia, você tem outro barbeiro que né? Você contratou um barbeiro parceiro ali, 1 ou 2 barbeiros, você às vezes vai cortar menos cabelo e eles vão cortar mais, porque você vai passar mais para a parte gerencial, mais para a parte administrativa. E daí, seu ganho não vai ser com base no que você corta, né, na sua quantidade. Porque quem vai estar trabalhando mais à frente ali, na parte técnica, tudo, né, seria os seus colaboradores. Você não, você vai ficar responsável pela parte gerencial. O que acontece no começo? É que no começo a gente está nos dois lados, né? Muitas vezes, se você abriu sua barbearia ali no comecinho, você está tanto na parte técnica, na parte, né,
de cortar cabelo mesmo ali, meter a mão na massa, como também você está na parte gerencial, de gerenciar o seu negócio. Então isso às vezes acaba dando uma confusão ali na cabeça do barbeiro, porque ele não sabe que vai ter um certo momento que se ele crescer, ele às vezes ainda vai ficar com a mentalidade que ele tem que ganhar por quantidade de cabelo que ele corta. E não, o interessante é ele estar passando isso aí para a equipe dele e ele ficar cada vez você ficar mais para a parte gerencial e menos para a parte técnica. Tá, mas às vezes parece simples falar isso, né? Eduardo, vou migrar da parte técnica para a parte gerencial. Parece simples, mas você tem que mudar também a sua mentalidade, né? Então por isso até um dos blocos assim, que eu separei dentro da aula fala justamente disso. Então a definição ali que a gente tem do Prolabore, o que ele é? É o salário do dono, tá? É a remuneração que é exercida, né? Que é repassada pela função dos sócios que exercem dentro do negócio. Então, por exemplo, se você tem um sócio ou 2 sócios, cada um recebe um Prolabore. Tá? Então é dividido ali, cada um recebe um salário no final do mês, que esse salário se chama Prolabore. É isso que eu falo. A definição do Prolabore é isso, colocar de forma bem simples, tá, pessoal? É o salário do dono ou dos donos, né? Caso você tenha sócio, os dois têm que ter o Prolabore, tá? Aí uma coisa que o pessoal pergunta assim, pô, Eduardo, tá, entendi o conceito, mas qual que é o papel do Prolabore? Por que é importante eu ter o Prolabore na minha barbearia? Fala-se tanto de Prolabore tem que ter, ou como que eu posso estar definindo o meu Prolabore mesmo, né? Como que eu faço isso? Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? O Prolabore, para você definir ele, tá? Você tem que levar em consideração os seus gastos pessoais, tá? Mas aí eu falo assim, ó, quando eu falo seus gastos pessoais, não é o que você gostaria às vezes, porque muita gente fala assim, pô, Eduardo, tô abrindo barbearia, eu queria ter um salário de 5 mil reais, tá? Mas sua barbearia vai comportar, te pagar esse salário, porque é a sua barbearia que vai pagar esse salário para você no final do mês. Então você tem que ser consciente, poxa, quanto que eu preciso para me manter mesmo? Eu estou investindo no começo, então principalmente ali, eu falo assim, ó, que principalmente os 6 primeiros meses ali é complicado, tá? É muito complicado os 6 primeiros meses dentro da barbearia, ok? Porque muitas vezes você vai ter que fazer o quê? Injetar dinheiro até você começar a ter uma clientela bacana, para daí sim, né? Vamos supor, as coisas começarem a deslanchar, beleza? Então, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado na hora que for formar o seu Prolabore. Ah, Eduardo, e quem faz isso para mim? Na verdade, quem vai fazer isso para você é você mesmo, tá, meu amigo? Não tem esse negócio, até às vezes eu vi ali, teve uma live, né, uma pergunta que fizeram para o seu Elias, como é que eu defino o Prolabore, não sei o que, e o seu Elias falou assim, ó, bem humildemente, ele falou assim, ó, procure um contador, não sei, né, para ele te auxiliar. Assim. Ó, vou falar bem essa verdade para vocês. O contador, ele cuida da parte técnica, né, da parte legal da sua empresa, somente isso. Tá? A parte de gestão vai ser você. Muito provavelmente, vou falar para você, muito provavelmente, se você for no contador e falar assim, quanto que eu tenho de Prolabore? O que ele vai falar para você? Ele vai falar o seguinte, vai falar para você, quanto você precisa para você sobreviver, para você se manter. Ele falou, aí você vai falar assim, eu preciso de X. Ele falou, então vai ser o seu Prolabore. Entendeu? Ele falou, para isso você tem que vender. Agora você corre atrás e vai ter receita para pagar isso de Prolabore. Porque você, além do Prolabore, também você tem os seus outros custos. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que você tem que fazer, primeiro passo, é você saber qual que é o seu custo de vida. Tá? Qual que é o seu custo de vida? Primeiro passo. Segundo passo, você vai ter que fazer um levantamento ali, né? Fazer a precificação do seu serviço, na verdade, para saber quanto que você tem que cobrar, qual é o seu serviço, quanto você teria que cobrar para pagar todos os seus custos fixos, manter a sua empresa e pagar esse Prolabore. É isso que você tem que fazer. Tá? É por isso que tem a precificação. Por isso que eu bato tanto no lado da precificação, porque é o primeiro pilar que você tem que ter para ajeitar a finança da sua barbearia. Se você não sabe quanto que você vai cobrar, certo? Você não sabe se aquilo que você está cobrando ali está mesmo pagando a sua empresa, né? Pagando os custos da sua barbearia e te remunerando, né? Pagando o seu Prolabore, te remunerando, te dando salário no final do mês. Se você não sabe isso, você vai ficar totalmente na escura, meu amigo.
tá? E daí o que acontece? Aí o que acontece é que às vezes, muitas vezes você vai no mês você vai pegar X, no outro mês você pega Y, no outro você pega E, no outro você pega A. Então você vai alternando seus valores conforme oscila também, né, a receita da barbearia. E aí, o que isso pode causar? Primeiro, dificilmente aí você vai conseguir reinvestir na sua barbearia, porque você não vai ter uma previsibilidade desses ganhos. E também você vai ficar oscilando, até ruim, até às vezes mesmo para suas contas pessoais. Porque é horrível você ir lá e falar, pô, nesse mês não sei se vai dar X ou vai dar Y, né? Ficar esperando ali, ok? Então, quando você faz a precificação do seu serviço, você sabe, ó, se eu cobrar esse valor X com uma quantidade, né, tanto de cliente, eu vou conseguir pagar todos os meus custos, pagar toda a minha a manutenção da estrutura aqui da barbearia e vou ter minha remuneração no final do mês. Então é isso que vai acontecer quando você sabe precificar o seu serviço. Tá vendo? Por isso que eu falo que a precificação é a base, é a primeira coisa que você tem que saber. Porque se você não sabe nem quanto você vai cobrar o seu serviço, aí todos os outros dados eles vão para o escuro, pessoal. Fica tudo no chutômetro. Aí você não sabe falar. Então por isso que é importante para o Labora. Tá? Por isso que o papel dele é fundamental dentro da barbearia, só que ele puxa outros requisitos que você precisa, né? Quando você vai lá e define, ó, Eduardo, para me manter a minha casa aqui e tudo, eu tenho que ter um salário aí de 3 mil reais, beleza? Você definiu lá, 3 mil reais. 3 mil reais é o seu Prolabore. Então, por exemplo, aí você vai, faz a precificação do seu serviço e fala, ó, para mim ter um Prolabore de 3 mil reais, tá? A minha renda de 3 mil reais e conseguir pagar aluguel, água, luz, todos os meus custos variáveis aqui com a bancada, tudo da barbearia, tá? Pagar todos os meus fornecedores. Para fazer tudo isso, eu tenho que cobrar no corte. Aí você vai fazer a precificação corretamente, tá? Não é chutômetro, precificação, e vai chegar lá num valor exato. Fala, ó, para fazer tudo isso eu tenho que ter uma média de tantos clientes, né? Vamos por assim, eu tenho que ter uma média aí de 200, 300 clientes com o valor, né, com o valor do corte de 25 reais. Você vai chegar no valor. Quando você precifica exatamente, né, é isso que a gente fala, tanto na semana da barbearia lucrativa, que vai acontecer agora, dia 16 e 19, a gente fala sobre isso, pessoal, sobre precificação. Tá? Você saber elaborar o preço da barbearia. Parece tão simples, né? Fala assim, pô, Eduardo, o preço, o que eu tenho que fazer? O preço? Aí quando você começa a destrinchar, né, ali certinho, o cara fala, nossa senhora, é informação e te dá outra visão sobre o seu negócio. Então, quando você precifica e sabe, ó, eu tenho que atender quantos clientes? Você já sabe a quantidade de clientes que você tem que atender, no mínimo. Para você pagar todas as suas contas, você começa a criar meta. Ó que bacana. Você começa a criar meta, certo? E você já sabe, ó, se eu cobrar isso e atender tanto, eu vou pagar todos os meus custos e vou pagar também, ter o meu Prolabore certinho. E passando disso aqui, eu começo a ter lucro. Né? Aí você começa a ter lucro. O que você vai fazer com esse lucro? Chegou no final do mês, você já sabe quando você cobra, quanto que você tem a atender. E se você conseguiu bater a meta ali, você passou, teve lucro, sobrou dinheiro na barbearia, você sabe que aquilo ali é o quê? É para você reinvestir na barbearia, tá? Aquilo ali serve para você fazer uma reserva financeira na barbearia. Eu lembro, por exemplo, também muitos barbeiros passaram por isso, que no final do ano agora, desculpa, há 2 anos atrás nós tivemos a pandemia, né? E teve muitos negócios que às vezes, por exemplo, eu até ouvia falar, ou às vezes o barbeiro ele tinha que trabalhar até na informalidade, né, de forma ilegal, que não podia abrir. Tinha cidade, se você abrisse, você era multado. Então, ou teve muitas barbearias que chegaram infelizmente a fechar a porta mesmo, fecharam. Por quê? Porque eles não tinham cliente, tinham um valor que você tem uma despesa, algumas despesas elas não param, né? Como são no curso mesmo ali, na semana da barbearia lucrativa, a gente fala sobre os custos fixos. O que seriam os custos fixos? São aqueles custos que você trabalhando, você não trabalhando, não importa, você vai ter que pagar aqueles custos. Então teve muitas barbearias ali que chegaram a fechar a porta. Por quê? Porque eles não estavam estruturados
financeiramente. Eles não sabiam fazer a precificação do seu serviço, eles não tinham às vezes uma definição do Prolabore e nenhuma reserva financeira. E sem a reserva, o que as barbearias fizeram? Né? Ou você pegava empréstimo, e daí hoje em dia, é uma coisa que eu falo assim, para todo barbeiro, tem que tomar cuidado. Por exemplo, dívida, existe, você tem que perguntar, a dívida é o seguinte, ela vai ser um investimento, ela é um investimento, vai gerar um ativo, ou ela é uma despesa, vai gerar um passivo, ok? Porque às vezes você tem que fazer, muita gente tem que fazer ali um empréstimo para continuar tocando a barbearia, mas se ele tivesse, aí você paga um juro que hoje está exorbitante. O Brasil tem um dos maiores juros do mundo, então eu não aconselho você a fazer isso, né? Aconselho, o que é mais fácil? É mais fácil você se organizar. Entendeu? Então o papel do Prolabore dentro da barbearia, ele é fundamental. É fundamental que você já coloque algumas metas, trace algumas metas, você coloque ali, defina alguns objetivos e defina o valor exato que você vai ter de remuneração dentro da sua barbearia. Você não pode achar que dentro da barbearia, muita gente começa e fala assim, qual que é a sua renda? Ele fala assim, a minha renda é o que sobra na barbearia, né? Quando sobra, né? Mas aí ele pensa assim, a minha barbearia é o que se quanto mais eu cortar, mais eu vou ter renda. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui. Final do ano agora, nós tivemos dezembro, e dezembro é um mês muito bom para o ramo da beleza, tanto o ramo da beleza feminino como o ramo da beleza masculina, tá? Os dois ramos, tem muita gente, pessoal, quer se arrumar, né? Quer estar bem para passar um ano, as festas de finais de ano, então tem um movimento muito grande. Outra coisa que a gente percebeu muito aqui, principalmente na nossa região, são os casamentos, né? Geralmente, antigamente, os casamentos eram muitos, o pessoal pegava maio, junho ali, mas hoje em dia, o final do ano também está tendo muitos eventos de casamento. Então isso acaba trazendo o quê? Uma quantidade maior ali, um movimento maior tanto para as empresas, né, para os salões de beleza feminino, como também para as barbearias, né, que cuidam do sexo masculino. Hoje os homens também gostam de se cuidar, isso é bacana, é muito legal. Então você tem um movimento bem mais agressivo ali no mês de dezembro. E aí o que acontece? Muitos barbeiros falam o seguinte, ele acha que no mês de dezembro o que ele ganhou ali tudo é dele, tudo é salário dele. E aí que está errado. Quando você não tem um Prolabore, certo? Fala, o mês de dezembro, meu amigo, vou falar a verdade para você, né? Eu até fazer uma pergunta para o pessoal, no mês de dezembro você come mais? Mas geralmente o pessoal come mais mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no mês de dezembro, você não é porque é dezembro que você vai ter que gastar muito, sair muito daquilo que você já gasta durante o ano, ok? Tá? Vou fazer uma ceia, fazer alguma coisa, beleza, Eduardo. Tá? Mas o que os barbeiros às vezes eles pensam? Ele acha que o que ele ganhou em dezembro é tudo o salário dele, e não é por aí, ok? Não é por aí. Por quê? O que ele ganhou um pouco a mais ali, na verdade, entra como reserva, tudo ali é da barbearia. Por que eu falo isso, Eduardo? Porque em janeiro o movimento já cai, né? O movimento de janeiro, fevereiro, você já sabe como é que é. Todas as barbearias sabem como é que é isso. Então você já sabe que você vai ter vai ter um pico ali e vai descer. Então se você não, essa quantidade que entrou a mais ali no mês de dezembro é para você depois normalizar no mês de janeiro e fevereiro. E aí você fica tranquilo. Tá? Mas por que isso? Porque você tem um Prolabore. Você sabe, eu ganhei X, dezembro eu ganhei mais, tá? Mas o que passou, isso aqui é o lucro da barbearia. Ok? Então esse lucro, eu já sei que janeiro vai ter uma baixa, alguma coisa assim. Ou se você quer tirar férias, por exemplo, nós aqui sempre se programa e a gente tira 20 dias de férias aqui na barbearia. Fica 20 dias fechado. Porra, Eduardo, 20 dias fechado? Sim, fica 20 dias fechado. Mas a gente se programa. Por quê? Porque o que eu trabalhei a mais aí... Biel, bom dia, Biel, bem-vindo aí. Então, o que eu trabalhei a mais agora, em dezembro, eu já sei que é por quê? Porque eu vou tirar férias e tudo. Então, como eu tenho meu Prolabore, tenho o meu salário, falando isso aqui é para me passar
dezembro, isso aqui vai passar janeiro, tá? A barbearia tem os custos dela que eu tenho que pagar, então tudo isso você tem que calcular. Ó, eu posso tirar férias? Eu posso tirar férias, então eu posso tirar 20 dias, eu sei que eu vou ficar 20 dias com a barbearia fechada, mas eu me programei. Então quando você tem um Prolabore, você consegue se programar, tá? Porque o que eu atendia mais não é minha receita, não é por exemplo, achar que o dinheiro é meu, tá? É da barbearia. Então agora a barbearia vai ficar 20 dias fechada, mas ela continua funcionando. Água você vai pagar, luz você vai pagar, aluguel você vai pagar, tá? Então não importa se a sua barbearia está fechada ou aberta, esses custos você vai ter. Okay? Então, tipo assim, você ter um Prolabore te ajuda a você a se programar. Então o que você não pode fazer? A gente não pode achar que tudo que entra dentro da barbearia é meu, né? Pô, eu sou o dono da barbearia, beleza, você é o dono da barbearia. Você tem a sua remuneração como dono, que é o Prolabore que a gente está falando, ok? Isso é sua remuneração. O que sobrou ali é da barbearia. Se lá na frente, por exemplo, Eduardo, mas sobrou lucro. Geralmente a gente faz o seguinte, final de um ano ali, durante o ano você trabalhou todo, chegou no final do ano, deu lucro a barbearia, né? Você tá com, vou dar um exemplo aqui, você tá com 10 mil na conta lá, ó, sobrando, que é lucro da barbearia, do ano inteiro. Bacana. O que você vai fazer? Agora você começa a fazer o planejamento para o próximo ano. Você fala assim, ó, próximo ano eu quero pintar a barbearia aqui, eu vou gastar 6 mil, beleza. Eu quero comprar aqui, tirar umas férias para mim, para minha família. Aí você pega aquele lucro da barbearia e vai viajar, ok? Ó que bacana. Tá? Mas depois que sobra no ano. Primeiro a gente tem que primeiro receber para depois gastar. Então o Prolabore vai te ajudar a isso, vai te ajudar que você não deixe a barbearia desfalcada, porque chega final do ano, igual eu falei aqui agora, né? Dezembro, que a gente tem um movimento muito bacana, um movimento muito intenso. O que acontece na barbearia? Às vezes a gente pega aquele dia ali e como muitas vezes eu falo assim, isso não é culpa nossa, tá, pessoal? A gente vem de uma educação que às vezes não ensinou a gente a lidar realmente com o dinheiro. Tá? Isso com todo mundo, a gente aprende no dia a dia ali. Mas o que acontece daí? Você recebe todo aquele dinheiro, o cara fala assim, rapaz, e às vezes ele não sabe se controlar e acaba gastando mais que necessário. E daí ele teve um baita movimento em dezembro, muito bacana, né? Uma receita bem legal, só que acaba gastando e chega janeiro, depois final de janeiro, começo de fevereiro, ele tá naquela pindaíba. Aí tem que chegar, aí imagina, pegar empréstimo, pegar isso, usar limite, que daí você tem que pagar juro. Então acaba que o molho sai mais caro que o peixe, ok? Então o Prolabore, vou falar assim, o Prolabore ele tem um papel fundamental dentro da barbearia. Tá? Uma das primeiras coisas que ele tem que fazer, ele vai te trazer previsibilidade dos seus ganhos. Vai trazer previsibilidade. Ó, eu sei que eu vou ganhar X, eu tenho que ganhar X. Tá? E aí eu sei que eu vou gastar Y na barbearia. Então, eu sei que eu tenho que atender tantos clientes. Como que eu sei disso tudo? Voltando, vou falar novamente, né? Voltando aqui lá, fazendo a precificação do seu serviço. Você sabe quanto você tem que cobrar no seu serviço para ele pagar para pagar o seu Prolabore e pagar todas as suas despesas, seus custos. Então é isso, você tem que fazer a precificação. Por isso que eu falo que a precificação é o primeiro ponto que você tem que analisar dentro da sua barbearia. Se você está cobrando de forma que você não sabe se está pagando todos os seus custos, se você não sabe, que não adianta só você falar assim, ó, você definiu o Prolabore. É igual eu falo, não adianta você só definir o Prolabore. Eu vou definir, Eduardo, meu Prolabore vai ser de 5 mil reais. Tá, beleza. Você colocou lá que seu salário, né, vai ser de 5 mil reais. Mas esse Prolabore, né, ele é compatível, a sua barbearia consegue arcar com esse custo? Aí mas como é que eu vou saber se ele consegue arcar ou não, Eduardo? Semana Barbearia Lucrativa. Participa da Semana Barbearia Lucrativa, a gente fala sobre precificação, participa que lá a gente vai falar sobre esses pontos, tá? E a precificação é o que vai te ajudar nisso. Então, o Prolabore é importante, ele traz um monte de benefício. Você tem que saber, né, fazer ali seu Prolabore ali? Tem que saber. E depois, por último, como é que eu vou saber se meu Prolabore vai encaixar dentro da minha barbearia, da realidade da minha barbearia? Eduardo, eu tenho que fazer a precificação. É isso, é fazer a precificação. Fazendo a precificação, você vai saber, ó, quanto que eu devo cobrar, tá? No meu corte, no meu serviço, quantidade de pessoas que eu devo atender. A precificação também vai te mostrar isso. Quantidade de pessoas que vocês devem atender para cobrir os seus custos,
certo? Pagar tudo e te dar um prolabore e te gerar um lucro, ok? Um lucro de 10%, 20%, olha só que bacana, certo? É a precificação que vai fazer isso, mas é importante. E aí, para fechar, né, que eu falei que eu dividi aqui em 3 passos, para fechar agora, a gente vai falar, eu vou falar ali sobre a mentalidade, a importância, né, porque o prolabore vai te trazer uma mentalidade de empreendedor. E para uma das dicas que eu dou ali para você, caso você queira, né, reforçar essa mentalidade, eu falei, Eduardo, eu quero conhecer bem isso aí, eu fiquei interessado, porque se for que o prolabore não é só a gente definir o preço, é a questão da mentalidade, que a partir do momento que você define, eu preciso viver, para mim sobreviver aqui, né, manter tudo meus custos de vida, eu preciso de X, e você vai aí se policiar para ficar dentro daquela faixa. Entendeu? Então, por exemplo, ele vai mudar a sua mentalidade. Você fala, pô, não, eu não posso gastar. Não é porque está lá no caixa da barbearia que eu posso gastar. Ok? Você fala, não, eu tenho aqui, ó, meu salário definido é esse. É isso aqui que eu tenho que gastar no final do mês. Eu quero comprar alguma coisa. Aí você tem que economizar com aquele salário no final do seu mês. Tá? Não pegar um empréstimo da barbearia, né? Aquele empréstimo que você fala assim, não, eu vou pegar a barbearia e depois devolvo. Não caia nisso, isso aí você nunca mais devolve, ok? E daí, para reforçar a sua mentalidade, eu falo assim, muito importante, tá? Porque às vezes é muita coisa, pessoal, eu não vou conseguir passar tudo para vocês não, mas eu dou uma dica para vocês, tá? Eu falo assim, como eu aprendi com os meus professores, e hoje eu também dou aula, sou professor, tá? Dou aula na faculdade aqui da minha cidade, Faculdade Dom Bosco aqui de Goierê, no curso de administração, e eu falo o seguinte, se você também, né, assim como os professores me enriqueceram, não só dando informação, porque eu estou passando para vocês a informação, mas eu quero que vocês, com essa informação, você gere conhecimento. Informação a gente recebe todo dia, tá? Mas para isso gerar conhecimento, você tem que se aprofundar mais. E o que eu dou uma dica para você aqui, para você se aprofundar mais mesmo nessa questão da mentalidade, né? Como é importante você ter um prolabore, saber trabalhar com seu prolabore, que é o salário do dono ali, e para você melhorar essa mentalidade, se aprofundar essa mentalidade, não adianta só me ouvir aqui não, que às vezes me ouvindo aqui, né? Tô sendo bem sincero, às vezes eu estou te acendendo uma luzinha de alerta ali, ok? Mas o bacana, é você se aprofundar. Esse livro aqui, não tem coisa melhor que ler, pessoal. Esse aqui é o Pai Rico, Pai Pobre, tá? Esse aqui é do Roberto Kiyosaki, ok? Ele é um baita, tá? É um baita mesmo escritor. Esse aqui é um best-seller. O que é um best-seller, Eduardo? São os livros mais vendidos, né? Aqueles livros, os mais vendidos ali. Então, é um ótimo livro, tá? Esse aqui é ótimo. Já li 2 vezes, na verdade, tá? Eu tenho, esse aqui é meu, tá? Esse é meu, por enquanto é meu, tá? Por enquanto é meu porque é o seguinte, para quem for participar da Semana Barbearia Lucrativa, né, a gente vai ter lá um presentinho ali, um presente, né? Para quem for participar da Semana Barbearia Lucrativa, vai acontecer do dia 16 até o dia 19. Se você não se inscreveu, vai lá, tá no link aqui da minha bio lá, pode entrar lá e se inscreva, ok? E vai ter um presente que daí vai concorrer, eu vou dar, um dos presentes vai ser esse livro aqui, meu, tá? Eu vou entregar, tá? A gente vai estar sorteando esse livro aqui, para quem participar da Semana Barbearia Lucrativa. Então quem quiser, ok? Pai Rico, Pai Pobre, é um ótimo livro. Se você não ganhar, não for sorteado, compensa comprar, tá, pessoal? Hoje até você compra usado, paga baratinho. Outro livro que eu dou, muito bom mesmo, muito bom. E esse aqui, ele tem os dois tem uma leitura bem gostosa. Que esse aqui, que é de George Clason, que é o Homem Mais Rico. Aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse aqui também é muito bom. Esse aqui eu não vou... Tá? Eu não vou entregar não, a gente vai dar com presente do Pai Rico, Pai Pobre. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A gente já está acabando aqui, vou finalizar. Como eu falei, é muito conteúdo, tá? Mas esses 3 pontos que eu coloquei para vocês. E amanhã a gente volta, porque essa semana a gente está fazendo só o aquecimento, tá? É uma semana só de aquecimento com conteúdo exclusivo. Por quê? Porque na semana da Barbearia Lucrativa, do dia 16 até o dia 19, aí a gente vai pegar, tem mais conteúdo ainda, ok? Então quem quiser participar, tá a inscrição lá no link da bio, só ir lá e participar. Amanhã a gente vai falar, tá? Aqui, deixa eu ver os meus pontos aqui. Beleza. Aqui,
Amanhã a gente vai falar sobre os custos fixos, tá, pessoal? A importância dos custos fixos da barbearia. Quem quer saber o que é custo fixo, como calcular o custo fixo, tudo certinho. Além de a gente falar só sobre isso, para tirar bastante dúvida. Bacana? Bom, tenham um excelente dia a todos. Deus abençoe a todos. E até amanhã aos 7h37. Tá? 7h37. 7h37 da manhã, estamos aqui falando de novo sobre gestão para barbearia. Bacana? Valeu!